Tudo bem, senhoras e senhores? Sejam bem-vindos a mais um livecast. Henrique Gasperoni com vocês. Prazer muito grande começando mais um livecast. Comigo ao meu lado, Rafael Escoculha. Fala, Henricão. Beleza? Meu cara? Tudo jóia? Preparado para o bate-papo? Oh, muito legal. Cara, hoje eu tô curioso com o tema, cara. Que vai falar sobre tecnologias e tal. Tem uma pauta interessante, E certo? você que é consumidor de Starbucks daqueles fiéis, né? Eu sou, cara, muito, velho. Eu chego ao ponto de colecionar as estrelinhas ali, sabe? Sim. Eu chego ao ponto de ter... eu Orgulho. compro... aqueles que compram para retirar na loja, sabe? Isso. Eu sou o que uso tudo, cara. Buy, order and pay. Isso aí. O usuário chave da Starbucks aqui. E é o usuário que ainda critica aquele que não tem o app na hora de comprar. Não, tá O certo. usuário fala, oh, não tem o app. É assim. Cara, inclusive mandar um beijo pra Muito minha hora bom. que comprou o croissant e esqueceu de usar o aplicativo. Porque aí eu perdi a estrelinha. Não faz isso. Né? Boa. Apresentar o nosso convidado aqui, Cláudio Ikeda. Cláudio que é CTO na South Rock Starbucks, passou por empresas como Globo, Telefônica, Vivo, IBM e muito mais. Cláudio, seja bem-vindo, meu caro. Tudo bem? Tudo bom? Joia. Cláudio, E aí, bem-vindo. tudo certo? Tudo jóia? Conta pra gente, o que é tá até com a camiseta South Pô, Rock. tô O que vestindo é a camisa, literalmente. aqui. Então, cara. South Rock, conta pra gente, o que é South Rock? Qual que é a ligação com a Starbucks? Conta pra gente. A Softrock, ela é a operadora da Starbucks no Brasil e, de verdade, ela é uma holding, né? Ela representa grandes marcas, ela representa a Subway, ela representa o Italy agora. Nossa última aquisição é o TGI Fridays e a Brazilian Airport Restaurants, que são os 7 maiores aeroportos do Brasil. A gente detém, né, os business de alimentação dos aeroportos. Desafio interessante, hein, cara? É muito, Bom, muito, então pelo que eu vi, a gente muita coisa. temos bom papo aqui, porque eu sou cliente de todas. Boa. Já tem que mandar umas estrelinhas aqui de brinde pro meu amigo. Então, cara, eu sou... Não, e é muito engraçado, né? Porque quando a gente fala de Starbucks, cara, é impressionante, porque eu moro ali perto do Shopping Morumbi e tinha uma Starbucks ali onde virou fogo de chão e ficou um tempo sem a Starbucks ali, Sim, sabe? sim. Cara, não faz isso. Tinha que ir pro shopping vizinho pra comprar, tem um Verdade. monte Pô, de fechou a Starbucks. livraria também, né? Fechou a Lembra? livraria, não tinha mais. não Aí, tinha mas mais. abriu uma nova, abriu no outro shopping e tem outra. Ficou ali bem no melhor, shopping. né? Abriu uma Ficou. novinha ali, com espaço externo. Ficou E bem na interessante, chegada né? onde eu chego, porque eu moro bem daquele lado ali, então ficou Então melhorou, pô. show de bola, melhorou sim. E conta pra gente, Cláudio, um pouco da sua trajetória, cara. Você passou por empresas, cara, de diversos segmentos. Eu às vezes olho para trás e penso, né? O interessante é que as oportunidades surgiram em diferentes indústrias, né? O que não é muito comum, né? Que normalmente você trabalha numa mesma indústria, até porque a tua experiência passada te driva para sua nova posição, né? Tipo, uma pessoa de telco normalmente vai trabalhar numa outra telco, ou uma pessoa de tech vai trabalhar em outra tech, mas as oportunidades foram surgindo em N indústrias. E quando eu percebi essa possibilidade, inclusive, de chaveamento, eu sempre optei realmente por mudar, porque eu acho que isso te torna um profissional mais amplo, né? Você não é alguém nichado, você é alguém que realmente entende de experiências complementares que, obviamente, te dão uma visão melhor sobre novos projetos, né? E você, eu lembro de uma palestra sua em um dos fóruns da gente, ainda pela Globo, né? Sim, sim. É recente que você está na South Rock. Eu Conta tô- um pouco dos seus maiores desafios lá. Então, na South Rock faz um ano, né? Eu assumi o ano passado a posição. A South Rock é um grupo novo, né? Ela tem 5 anos e, de verdade, a gente teve participação ativa na fundação do Lab. E esse braço de inovação da South Rock é o que vai, na verdade, fazer ela se tornar multicanal, né? Então, o que acontece? Um operador normalmente tem um book de M&As, de crescimento, que é comprar grupos e lojas, né? Então, você vai crescendo, você mede seu tamanho pelo número de lojas. Pô, agora tenho 1.000 lojas, agora tenho 2.000 lojas, agora tenho 3.000 lojas. E eu trouxe o conceito lá do Active User, né? Ou Happy User, né? Como a gente estava falando aqui, que é o usuário feliz, né? Quantos usuários nós temos? Quantas pessoas falam com a gente? Quantas pessoas têm frequência e recorrência? Que isso você aprende numa empresa de televisão, né? Televisão, frequência
e alcance é tudo, né? Na verdade, eles são medidos por isso, né? E uma empresa de food and beverage é medida por lojas. Então, na verdade, acho que a primeira inovação que eu criei lá foi exatamente: nós temos que medir todo mês quantos usuários ativos nós temos. Essa é a medição do nosso sucesso na multicanalidade, né? E não apenas o volume de lojas, né? Que é o que normalmente se faz, né? E um usuário ativo é uma pessoa que entra em uma das lojas fisicamente? Não, temos definições. O usuário ativo é que faz pelo menos 2 compras por mês de modo recorrente. Ah, tá. Então, Nos Estados Unidos, Starbucks são 6, tá? Mas no Brasil são 2. Né? 6 recorrentes? 6 vezes recorrentes. Nos Estados Unidos, a gente chama de sistema... Na verdade, o cérebro é dividido entre o lado racional e o lado prazer, emocional, né? Starbucks é uma das experiências que a gente chama de sistema N1, né? Você não pensa mais para consumir Starbucks, você tá na tua rotina, né? Então, o americano, ele acorda de manhã, ele pega um café no Starbucks e vai trabalhar. Por que ele pega um café no Starbucks? Nem ele sabe mais. Ele simplesmente faz parte da rotina dele, né? E no Brasil ainda isso não acontece, né? Ele não é um N1 e a nossa meta é exatamente transformar o Starbucks num N1 na vida das pessoas, né? Você sabe que engraçado que eu estive nos Estados Unidos, eu corri a maratona de Boston, e é muito legal mesmo, porque a experiência de compra, para mim, o que eu não gosto é a fila. Sim. Puta, cara, tem uma coisa que eu fico mais doido é a fila. Porque você vai lá, fica esperando, tal, eu quero que espera ali e tal. E o que eu adoro é que quando você usa nos Estados Unidos, principalmente a ideia do aplicativo, Sim. Então você tá lá no metrô, né, em Nova York, qualquer outro canto, você já faz o pedido, fala, eu vou chegar na loja em 10 minutos. Já chega em 10 minutos, já tá o seu nomezinho lá, Henrique, você pega e vai embora, sabe? Isso é muito rápido, né? É o que a gente chama de hiperconveniência, né? Então, o que a Starbucks criou, eu acho que, né, não é por acaso que ela é uma marca amada, porque, lógico, primeira dimensão de marketing, produto, né? Então, o produto tem que ser bom, né? E eu acho que isso a Starbucks faz com propriedade. Mas hoje não adianta você ter um produto bom, né? Você tem que se comunicar bem, você tem que ter uma experiência positiva. Então, a gente estava falando do aplicativo e da fila. A loja número 1 de Seattle, ela foi a primeira loja que está testando agora o sistema sem fila. É tudo por aplicativo, né? Então, você não tem mais a experiência de fila, né? Que é uma experiência que ela é meio difícil de dizer assim que ela é só ruim. Tem gente que gosta da fila porque é o momento onde ela está escolhendo. De verdade, né? Pessoas que querem ter aquela experiência de ficar lá escolhendo, né, os componentes. Mas para outras pessoas era melhor eu fazer no aplicativo e só pegar, né? Que os americanos chamam de hiperconveniência, e agora, né, a Starbucks está cada vez mais ativando esse canal que chama Mobile Order and Pay, que é exatamente o pick-up. E isso daí faz com que exatamente você não precise mais ter aquela experiência de gastar minutos dentro da loja. Porque o que acontece? Antes da pandemia, a Starbucks se considerava o 3º lugar de maior presença fora da sua casa e fora do seu escritório, né? Esse era o conceito nos Estados Unidos. Porém, com a pandemia, isso deu uma mudada, porque de verdade as pessoas não querem ficar paradas num lugar lotado, né? Então, o que a Starbucks criou foi exatamente essa possibilidade de você pegar e sair andando, ou pegar e ir. E lá, por causa da hiperconveniência e também por causa da rede, né, é uma rede muito grande, você tem lojas praticamente onde você pisca o olho, tem uma Starbucks. Então, de verdade, no metrô, numa estação rodoviária, na saída você já vai ter um Starbucks. E como ele é um N1, é isso, né? Eu não quero pensar em consumir, eu só quero pegar e ir. Porque de verdade, né, a pessoa já tem a sua bebida preferida, ela não tem mais esse momento de experimentação. Ele tem simplesmente de conveniência, né? Que é o conceito da hiperconveniência, e para isso um monte de coisa tem que ser criada, né? Por exemplo, nessa questão do pagamento, né? Vocês sabem que pagamento é uma das fricções grandes, né, em horário de pico. E como é que você faz com que o pagamento não dependa, né, de uma autorização de um cartão de crédito ou de qualquer coisa? E por isso que surgiu o aplicativo, exatamente por essa capacidade de você criar velocidade e conveniência para as pessoas, né? Cara, eu adoro a experiência assim, de uso do aplicativo, sabe? Para quem não utilizou, recomendo,
porque é muito legal, porque você informa em quanto tempo Sim. você vai Você pode passar na pôr loja. 5 minutos, 15, 30. Então, assim, quando você chegar naquela minutagem, o teu café já vai estar lá. Então, você não vai realmente precisar ficar numa fila esperando ninguém. E ele avisa. Então, ele fala, Isso. olha, você compra, então ele fala o seguinte, ó, em 10 minutos está lá. Depois ele fala, ó, em preparação. Acho que é em preparação. Isso, em não sei. preparação. Isso E aí mesmo. depois ele fala, ó, Pronto. pode retirar, já está pronto. Quando você chega lá, cara, já é só pegar e ir embora. Você não precisa nem falar com ninguém, né? Exatamente. Isso é... Cara, eu que às vezes estou passeando ali com minhas cachorrinhas, eu passeio pelo shopping, vou lá, pego o cappuccino e vou embora. Vai, né? Exatamente. E a gente vai inaugurar uma experiência nova na trilha da hiperconveniência, que é o curbside. O que é o curbside? É a experiência de você pedir no carro, né? E você chegar numa vaga demarcada para curbside no Starbucks e o café vir até você, né? Você não precisa mais nem descer do carro. Ah, isso é muito legal, hein? Então, assim, Já imagina pensou em São indo Paulo. No trabalho, para ali, pega já É, vai o embora. trânsito ruim, né? Você não tem vaga de estacionamento, você fala, pô, não vou tomar meu café porque vai me dar trabalho. Não vai mais dar trabalho, você só para e pega, entendeu? Cara, e como é que é a relação, a interface entre tecnologia e processos para isso funcionar bem? Porque tem o lado tecnológico, Total. obviamente, que viabiliza todas essas operações, mas o lado de processo, tem o lado humano, que Você tem imagina, lá uma né? pessoa preparando o café no fim das contas, e se ele atrasar ali o processo dele? Você imagina igual, né, um time de Fórmula 1, né? Imagina que o café tem a preparação, o cara chegando, tem que entregar ali e tem segundos para executar, né? Então, como você falou, tem a experiência até do funcionário, da operação da loja para conseguir fazer com que a experiência aconteça. E eu acho que essa é a mágica da Starbucks, né? Porque a gente pensa na experiência do cliente, mas a gente pensa na experiência do funcionário, né? Então, o funcionário nem chama funcionário, né? Na Starbucks, ele é um parte, né? E, de verdade, a Starbucks é um dos maiores empregadores de primeiro emprego, né? Do mercado, inclusive de pessoas carentes. A gente tem uma parceria com a Gerando Falcões e a gente prioriza realmente empregar quem não tem condições hoje, né, de faculdade e tal, de poder estar numa empresa multinacional. Então, o que acontece? A gente consegue, com isso, com treinamento e com o orgulho da marca, que as pessoas realmente sejam engajadas. Então, o que faz com que a experiência aconteça é que, assim, você vai numa loja e você fica lá num treinamento de 2, 3 dias, você vai descobrir o seguinte, que o que move aquelas pessoas é um propósito, não é o salário delas, entendeu? Então, quando você cria uma experiência nova, o propósito dela é encantar as pessoas. Então, ela repete, acho que é um conceito muito próximo ao da Disney, né? De encantar o turista. Ali a gente tem essa questão de encantar o cliente. Então, você percebe que realmente as pessoas levam muito a sério, quando que nem essa nova experiência para a operação é tensa, né? Porque além de tudo você tem que achar o carro, né? Porque tem a placa ali, o aplicativo agora você vai registrar a placa do seu carro. Então assim, o cara vai sair no estacionamento com um pacote procurando teu carro. E tudo tem que funcionar, né? Então assim, vai ter mais um elemento na loja que é o cara do curbside, né? Nossa. Que esse daí é o cara da Fórmula 1, né? Tem que sair correndo para entregar o pacote, né? Esse não pode dormir nunca, né? Cara, e eu acho interessante quando você falou de propósito e motivação das pessoas, porque de verdade isso de alguma forma encanta principalmente a molecadinha do shopping, né? Exato. Cara, você tá no shopping, o que você mais vê é o pessoal com o copinho lá da Starbucks e tal, e fica todo mundo. E, de fato, a gente sabe que não é o café mais barato, eventualmente, mas é o que eles querem consumir, porque tem uma variedade de sabores, a experiência de compra e tal. E é um atendimento super bacana, na maioria das vezes, assim, por mais que você tenha já aconteceu diversas vezes comigo, eu vou com a minha cachorrinha no shopping, é uma Shiba Inu, uma cachorrinha que parece uma Akita pequenininha, e tinha uma vendedora do Shopping Morumbi, essa da livraria, ela desenhava, toda vez que ela me via, ela desenhava um cachorrinho. Eu falava, Henrique, ela, não, vou colocar a cachorrinha. Ela desenhava a cachorrinha no copo, sabe? E era muito legal, porque minha vontade sempre era tirar foto do desenho dela, sabe? Então você vê como é que a experiência acaba marcando, né? E vem da origem do Starbucks, né? Na verdade, a Starbucks, como empresa, ela é SG raiz, né? Eu falo assim, tem SG Nutella, né? SG raiz.
Nutella é aquele que só quer o logo para conseguir, né, uma imagem. De verdade, o Raiz é o grupo que realmente tem na essência, né, do propósito dela, que é engajar comunidades e preservar a natureza. Então, o que acontece? Starbucks, normalmente, nos Estados Unidos principalmente, ela adota comunidades, né? Então, o primeiro conceito é assim: as pessoas conhecem as pessoas do seu bairro, né? Então, assim, isso é uma grande vantagem, né? Então, realmente, ele vai saber que você tem um cachorro, que você tem um gato, sei lá, que você tem algum hobby, e essa identificação é muito forte, né? E a questão do primeiro emprego, né? Então, assim, pega um bairro onde você conhece as pessoas e você está empregando o filho dos seus vizinhos, né? Que também é uma coisa legal. E você estava falando dos jovens, que eu acho muito interessante. A gente, né, eu vim da Globo, a gente estudava o comportamento das pessoas. Eu sempre fui curioso para entender por que os jovens gostam tanto do Starbucks. E, na verdade, tem um vetor ali que é a autonomia e a liberdade, né? Então, o que acontece? Como você falou, a bebida é do jeito que você quer, né? Ela não é padronizada. Então, você vai pedir um frappuccino, a quantidade de variantes que aquele frappuccino pode tomar transforma aquela bebida na sua bebida e não numa bebida qualquer. E aquela experiência, né, com os desenhos, com os nomes, é o que torna aquilo ali um empoderamento, né? Então, assim, quando o cara tira uma foto com o copinho, e é interessante, vai desde um garoto de 10 anos até a Oprah, né? Ou celebridades que às vezes aparecem com o copinho. Essa questão da identidade, né? Ele quer dizer o quê? Cara, eu estou empoderado, né? Eu faço a minha bebida, eu estou consumindo, eu estou aqui fazendo minha escolha. Isso é muito forte, né? E faz parte exatamente da evolução do jovem, né? Que é ele se afirmar. Enquanto está na trilogia ali do crescimento mental, psicológico da pessoa, ela tem a experiência Starbucks como um milestone ali que fala assim, olha, agora sou independente, agora eu compro a minha própria bebida, né? Então, você falando isso, eu tenho uma filha, Laura, de 9 anos. A gente estava outro dia no shopping e ela encasquetou que queria Starbucks. E 9 anos não toma café, né? Ela não consome. E eu tentando imaginar, eu dei corda, né? Falei, sério, quer Starbucks? Quero Starbucks. Pegamos uma fila lá do shopping. Eu falo tudo, tá, papai? Que vem aquilo de ser independente, de pedir a sua bebida. Né? Ela que queria conversar. Ela falou, você escolhe. Eu falei, eu escolho e você pede? Ela queria a experiência e não a bebida. Aí um frappuccino eu peguei até. Ela pediu qual o seu nome, Laura. E ficou esperando. E estava ali ansiosa para saber o que... E aí veio o copo escrito Laura. Falei, ai, não é verdade. Falei, me conta isso. Olha a história. Por isso que é uma marca que se comunica muito com essa geração, né? No TikTok surgiu algo que viralizou, que, na verdade, as pessoas que trabalham no Starbucks erravam propositalmente o nome para que as pessoas colocassem e no final a Laura falou assim para mim, papai, é assim, ó, eles erram, você fala Laura, ele vai pôr Pati e isso é uma aula de marketing. Eu falei, caramba! Aí deu Laura, deu certo, queria que errasse. Mas é muito legal como a marca de fato se comunica com um público que ainda não consome café, mas quando chegar no seu momento, ela vai estar já identificada com a marca. Né? Total. E isso daí é muito forte, né? Então, assim, o jovem tem isso. E nos Estados Unidos, agora, eles criaram os NFTs, né? Então, assim, por exemplo, imagina que você é um influencer. Você pode criar a sua bebida no Starbucks e registrar um NFT dela. Então, assim, você vai ter o consumo digital daquele NFT ou... Né, a gente teve algumas campanhas onde alguns influencers são escolhidos para lançar uma bebida seasonal. Né? Então, você lança a bebida de um influencer e aquilo ali é um digital, né? Físico e digital, um NFT na prática. Né? Você tem o NFT digital, tipo você postar ali o teu influencer de preferência, e você também ir na loja e consumir a bebida que tem um copinho, tem alguma identidade daquele influencer. Né? Então, isso daí já está ativo nos Estados Unidos e é algo que a gente pensa aqui para o Brasil, porque como é que a gente poderia formatar isso? Você falou, imagina a logística, né? Imagina 500 copinhos de 500 influencers. E quase eu preciso de um robô para poder fazer as combinações, né? Porque vai ser bem complicado, mas...
Faz parte da experiência, lá né? pra Se isso, a experiência está valendo, o pessoal de tecnologia aqui tem que se virar com a operação para fazer acontecer. E assim que a gente como é que vive. funciona essa interface na inovação com os Estados Unidos, né? As Sim. inovações partem de lá, aqui o Brasil faz coisas... Porque tem a questão cultural também, nem tudo que funciona lá vai funcionar aqui e vice-versa. Como é que é esse tráfego de... Eles tinham que aprender a colocar lá o pão na chapa, né? Isso Tem a torrada Petrópolis, né? Ela só existe no Brasil, né? É essa mesmo, cara. Demorou. Não, o Lúcio, eu fui para os Estados Unidos com ele numa convenção em Chicago. A primeira coisa que ele fez lá foi pedir um pão de queijo. Então, e o falou, pão de como é que queijo, é pão de queijo em inglês? Falei, não tem pão de... Como assim não tem pão de queijo? Que, aliás, é uma das minhas coisas preferidas lá na loja e não tem nos Estados Unidos. O multigrãos é espetacular, cara. Isso tem que ter urgentemente. E aí tem essa questão da troca. Mas na prática, como é que funciona? Em 2019, a Starbucks Global determinou que ela não sustenta mais a tecnologia fora dos Estados Unidos e da China. Então, o que acontece? Cada Starbucks tem que ter seu próprio departamento de inovação e laboratório para seguir os brands de marketing e as sugestões. Então, as experiências são sugeridas, elas não são impostas, né? Então, você cria a sequência de experiências que você acha conveniente e também você pode criar a experiência que não existe nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, a operação tem a experiência pão de queijo, a experiência torrada Petrópolis, que não é mundial, ela é local. Então, você tem essa possibilidade. E também no logo, né? Você sabe que o Starbucks geralmente é verde, né? Mas quem já desceu no Rio de Janeiro vai ver que o logo da Starbucks no aeroporto é colorido. Ah, é? Não, nunca reparei. Ele é verde e amarela. Ele é verde e amarela, né? Afinal, né? Aeroporto brasileiro para turistas, né, estrangeiros, e a identificação dele é com o Brasil. Teoricamente, você não pode fazer um logo verde e amarelo, mas foi permitido. Então, é a loja que, né, identifica em comemoração, em homenagem ao Brasil. Ele tem uma identificação verde e amarela, ele não é padrão. Interessante. E se eu te fazer uma pergunta, Cláudio, porque aí é interessante o ponto que você tocou, né? Porque você falou esse é o papel da tecnologia, né? Existe uma estratégia, né? Que, sei lá, essas ideias devem vir de todos os lados, né? De Sim. marketing, de inovação, de uso, de cliente. Então, vem as ideias de todo lado. É um funil. O funil vai chegando. Na entrada do funil vem de tudo. O papel da tecnologia é entregar. O ponto é dizer quanto custa. Sim. Né? Porque esse que é a maior dificuldade, não é? De você... Porque pode tudo. Então, o que acontece? Diferente do departamento de tecnologia padrão de uma empresa mais convencional, o que a gente tem lá, a gente adota o que a gente chama de Transformation Office, né? Então, a gente classifica os projetos em inovações L1, L2 e L3. Então, as L1 é tipo isso, vou adotar uma experiência global e vou implementar no Brasil. L1 por quê? Porque ela é incremental. Eu sei que aquela experiência dá certo, eu sei que ela é boa e eu tenho que simplesmente colocar quanto que vai custar para eu implementar e a gente aprova normalmente. Como pedido remoto no aplicativo. Essa era uma L1 ou não? Essa era uma L1. Era uma L1. Agora, por exemplo, criar o NFT. Cara, os Estados Unidos só fala, criamos aqui, mas ele não te fala como e nem qual foi o resultado. Então, assim, seu risco botar essa experiência no ar e também, imagina, para a operação colocar essa variante de possibilidades de experiência adicionais é bastante tensa, porque não é só a bebida. Você tem que ter o sistema funcionando, o POS funcionando, os copinhos, né? A logística tem que entregar tudo. Você imagina botar tudo isso orquestrado e você não desencantar uma criança lá na ponta que está esperando, sei lá, o copinho da Katy Perry, está esperando, né, o copinho da Ludmilla, sei lá qual vai ser a celebridade que vai estar na experiência no momento. Essa é uma experiência L3, né? Porque acontece, tem risco, ela é muito disruptiva, ela é desejada, né? O presidente já me perguntou, e aí, quando que você vai ligar aí o NFT? E aí você fala, nossa, tudo bem, vou fazer, mas você imagina quantas coisas eu tenho que criar para conseguir entregar um NFT na ponta na loja. E o NFT dos Estados Unidos é tão tenso porque ele não é só no mundo real, né? Ele vai te entregar no que eles chamam do novo W3, né? Que
é o mundo virtual, né? Então você vai ter lojas no videogame, você vai ter lojas no mundo que não é o mundo físico. Então é realmente uma disruptura de experiência, né? Então assim, o Phygital ganhou mais um irmão, né? Que é o mundo virtual. Tinha o físico, o digital e o virtual agora, né? Caramba, desafio interessante. E você citou a Subway como uma das empresas, das marcas que estão dentro do grupo. Quando a gente fala de Subway, a experiência de uso Sim. já não é a mesma no sentido, por exemplo, eu também sou um consumidor de Subway, tá? Então aqui no shopping, vira e mexe, a gente vai almoçar, vai lá. É prático, né? Rapidão, já manda ver um sanduba e volta para a reunião, né? Mas a experiência de uso de aplicativo, eu nem sei se tem um aplicativo, se tem, mas você vê que já é uma coisa mais tradicional, assim, né? Uma coisa meio tipo, fica ali, faz o seu... Sim, você fica na fila, na frente da geladeira. É uma experiência antiga, como você falou. Subway é a maior rede de fast food do mundo, né? Poucas pessoas sabem, ela é maior do que McDonald's e Burger King em número de lojas. Tanto que quando a gente fez a aquisição da Subway, nos tornou a maior rede em número de lojas do Brasil, né? A gente tem mais lojas do que os grandes grupos. E aí o que acontece? Eu participei ativamente do M&A e aí dos motivos que eles decidiram ceder a marca para nós foi exatamente nossa capacidade de inovar, né? Então, quando eles viram que a gente fez na Starbucks, eles falaram assim, pô, vocês podem fazer a mesma coisa por nós. Nós queremos ser uma experiência, eu chamo de sexy, né? Atrativa para as pessoas. Eu quero ser uma experiência fluida de pagamento. Eu quero ter um plano de fidelidade que encante as pessoas. E eu estou disposto, inclusive, a disruptar a minha experiência, né? Que a gente está discutindo agora se poderíamos inverter, não ter mais a fila e criar centrais de autoatendimento com a montagem do sanduíche virtual, né? Então, assim, em vez de eu ficar lá escolhendo, e para o nosso azar, né, você pode ter uma pessoa indecisa na tua frente, ele vai ficar lá 10 minutos escolhendo o sanduíche dela. Cara, vamos colocar a experiência de montar o sanduíche de forma virtual e 3 ou 4 estações na frente da loja. Aí o que acontece? Você brinca ali de montar o seu sanduíche, né? A gente precisa meio que humanizar, porque assim, a experiência do sanduíche não pode ser perdida. Então, assim, por que você vai na Subway? Porque o sanduíche é do jeito que você quer. E isso é um mantra perigoso de você falar, não, agora é tudo igual. Não, é do jeito que você quer. Porém, ao invés de você ficar lá olhando a geladeira, você vai olhar uma telinha. E aí, qual que é o desafio? Como é que eu faço uma telinha que substitui a geladeira? Né? Com a mesma indulgência, né? Com a mesma, que te dê essa sensação do empoderamento, né? Vai ser do meu jeito, né? Então, isso não pode ser perdido. E aí, a gente está exatamente nessas discussões. E aí, também, L1, L2, L3, né? L1, óbvio, foi a virada, né? Então, assim, você imagina que toda a central de logística, toda a parte financeira era uma central nos Estados Unidos, em Milford. A gente teve que recriar, o Lab teve que inventar uma central de serviço no Brasil. E esse parecia ser um L1, mas de verdade era um L3 dos mais sinistros que a gente possa imaginar, porque imagina o seguinte, são 1.680 lojas enviando relatórios de vendas toda semana, controlando recargas de loja, logística e supply chain, né? E fazendo com que as lojas não fiquem sem sortimento e esquece tudo que existia e cria tudo de novo. Isso veio para o Lab. Tanto que assim, foi um desespero geral, né? Do tipo, gente, fazer aplicativo a gente sabe, né? Mas fazer um pacote de presunto chegar em Roraima é um pouco meio tenso, né, para quem é um laboratório de inovação, né? Então, tipo, a gente está agora entregando essa experiência. Então, a primeira entrega foi como fazer de modo fluido todo o recebimento dos relatórios financeiros. E qual que vai ser a próxima? A gente já descobriu uma grande dor, né? O franqueado não consegue ter mais do que 3 ou 4 lojas por gerente, porque ele tem tanto Excel para fazer que ele não consegue fisicamente gerenciar mais do que o volume de Excel que o ser humano consegue fazer em uma semana.
E a gente está exatamente falando assim, então vamos fazer um projeto agora para fazer isso por você, né? Não vai mais ter Excel, a gente vai eliminar o Excel, vai vir um BI com tudo pronto, você só dá OK que está certo, né? E isso é um grande desafio, né? A gente acabou de passar por uma sessão de ideação, a gente juntou, né, os franqueados, fizemos questionários de perguntas e a equipe de inovação de como que a gente vai gerar esse aplicativo que acaba com tudo isso, né? Então, desafios desse tamanho surgem lá todo dia, praticamente, né? Cada vez que a gente compra alguma coisa, vem um desafio novo. E não é um BI pelo BI, né? Um BI que vai destravar o crescimento dos principais franqueados, né? Exatamente. E também imagina o seguinte, né? Tem a questão, não sei se vocês sabem, né? O POS, que é aquela maquininha que vocês veem ali, todo mundo colocando a ordem, o atendente. Ele é uma das maiores fricções do mercado de food and beverage, né? Porque de verdade é o seguinte, as grandes marcas criaram POS padrão. Então, assim, e no tempo que era só físico da loja. Então, você tem ali, o atendente está na experiência fila, e a experiência é aquela. Tem marca com 12 mil clientes, marca com 10 mil, são os líderes de mercado. Só que ontem mesmo eu tive um almoço com 4 marcas. Ele falou assim, cara, o mundo mudou, eu sou omnicanal. Você imagina o meu atendente recebendo pedido de 4 canais diferentes e tendo conflito na tela dele. Ele está recebendo chamado do iFood, do Rappi, dele mesmo, e aí tem alguém que queria fazer um pick-up ainda e fala assim, cara, só que é um ser humano lá do outro lado, né? É uma pessoa que tem que ficar clicando lá na tela, OK, 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 e de verdade, alguns ele devia teclar não OK, porque, por exemplo, não tem estoque daquele produto, e aquela experiência vai ser quebrada, né? O cara vai chegar lá e aquele produto não está lá, e agora, né? Então, assim, numa experiência dessa, por exemplo, até a recriação de um POS, que é uma inovação L3, pode ser necessário. E tudo isso a gente vive lá no nosso laboratório, né? Então, assim, caem coisas desde recriar algo que já é padrão do mercado até criar um quiosque inovativo e ainda conectado no mundo virtual, né? Então, vem coisas de todo tipo lá. Cara, interessante você traçar esses pontos, né? E de fato, sabe, a gente não para pensar. Mas aconteceu comigo recentemente, eu fui rapidinho, falei, vamos comer alguma coisa no shopping e tal, passei na Taco Bell. Aí fiz o pedido. Fiz o pedido e tal, só que nessa que você está esperando, cara... E é interessante, porque eu imagino, era a loja do shopping, então eles faziam pro Rappi, iFood, e eu que fui lá pedir. Pois é. E, cara, eu ficava puto, porque só saía os do iFood primeiro, sabe? Muitas vezes os motoboys nem estavam lá. Eu não sei o que, não chegou, não sei o que, cara, faz o meu. Sabe? Eu tô esperando aqui na sua frente e tal. E você sabe que o Starbucks é tão preocupado que ele tá na nossa fila de fabricação, a fila virtual. A gente tem um sistema, né, que é o Ordering Management System, que é exatamente isso. Os pedidos que estão entrando via Rappi, via iFood e via fila, e você saber a sequência e ficar claro que ninguém está furando a fila de ninguém. Porque como o pedido chega no multicanal, você tem a impressão de que alguém está furando a fila, né? Mas na verdade é porque você não viu a pessoa, mas ela chegou antes que você digitalmente, né? Mas para quem está na experiência física, é uma experiência esquisita, né? Parece que alguém passou na tua frente. Porque o cara tá lá na casa dele esperando o pedido, cara, e o outro tá aqui olhando você morrendo de fome ali no shopping. Exatamente, olhando para tua cara. Por que não eu, né? Cara pálida, cadê o meu? Exatamente. Né? E eu acho interessante, porque quando você falou, inclusive voltando, quando você falou de Subway, uma coisa que eu acho interessante é que quando eu vou na Subway, a gente até brinca, né? Tem tanta opção, mas no final, cara, eu acho que 90% das vezes eu peço as mesmas coisas. Exato. Então, alface, tomate, não sei o quê, sempre a mesma coisa. Então, de fato, sabe, seria tão legal se a gente, imagina, vai aqui ó, no aplicativo já, ó, pô, mas esse é o sanduíche que eu quero, já monta, chego lá, já tá lá, Henrique, uma hora e tal. E é engraçado que a inspiração para criar esse sistema veio até de um insight de um fornecedor. Ele falou assim, olha, eu moro em Campinas e, na verdade, é o fundador de uma empresa, né? E tem uma sorveteria que a cidade inteira adora. E tinha uma fila de 2 quarteirões para tomar o sorvete. Ele falou assim, interessante que eles fizeram o seguinte, a gente chegou à conclusão que o que ferra a fila é geralmente uma pessoa
que não sabe o sorvete que quer tomar, fica com a quando que pazinha. 90% das pessoas já sabia o que queria tomar. Então, o que eles fizeram? Eles criaram o walkthrough. Então, assim, quem não tem dúvida, vai no walkthrough, porque é o seguinte, o walkthrough já tem as opções mais pedidas, você só pega, passa e paga e vai embora. Enquanto que a experiência, que é essa tailor-made, que você vai fazer o sorvete do seu jeito, tem uma fila das pessoas que querem essa experiência. E com isso eu falei, cara, o mais estranho é que acabou com a fila, né? Então, assim, no Subway, esse é o desafio, né? Porque tem Subway em escola. Você imagina assim, em faculdade, aquele intervalo de 30 minutos e pela lei de Murphy, né, vai ter um cara na tua frente que vai demorar 29 minutos e você não vai conseguir pegar o seu sanduíche. Quando que, de verdade, para você um sanduíche de frango teriyaki estava ótimo. E aí a gente está exatamente estudando como criar um aplicativo para você clicar lá o que você quer para o cara que não tem dúvida e só quer a hiperconveniência e deixa a fila para quem realmente está lá para fazer a experiência, está a fim de, né, escolher os ingredientes. Exatamente porque hoje, né, é uma solução para todos, né? E para 90% aquilo não era necessário, porque você só queria o sanduíche de sempre. Então, assim, pode estar lá já pré-pronto, até porque em 30 minutos né, uma guerra. Como é que você faz sanduíche para 30 pessoas em 30 minutos? Dá um sanduíche por minuto. E você não vai conseguir, né? Isso que é verdade. Agora, pode ir lá, pode. Não, eu falei que e acaba engargalando no caixa depois também, Total. né? Porque você pede sanduíche e a pessoa, qual que é o dele aqui? Ah, é tal, não sei o quê. Então fica parando. Não, e tem essa ainda, né? A gente fala assim que normalmente é caixa-balcão a experiência. No Subway é invertido, é balcão-caixa. O cara grita pro caixa o que você pediu. Porque, de verdade, o caixa não tem como pré-pagar porque ele não sabe o que você vai pedir, né? Então, porque o preço depende do que você escolher, né? E acaba voltando, né? Então, qual que é o dele aqui e tal? Aí você vai lá, tal, não sei o quê. Então, de fato, sabe? Inclusive, a gente tem essa dúvida, né? Será que vai vender mais sanduíche se a gente tiver soluções já pré-prontas, ao invés de manter a experiência do jeito que ela é? Porque, de verdade, ela não pode ser eliminada. Então, provavelmente vai ter uma fila ainda desse jeito. Mas nossa ideia é criar canais via aplicativo e via quiosque para exatamente você não ter mais esse problema, né? A ideia de descentralizar o POS, né? Exato. Tá na sua mão, né? Exato. O POS está empoderado, é o seu celular, entendeu? É isso aí. Agora, nessa linha, na mesma linha, como é que você organiza a sua equipe ou estimula a sua equipe a viver a experiência na ponta? Porque só vai descobrir que quem grita no restaurante quem prepara o sanduíche e não o caixa, quem está lá vendo a operação acontecer. Inclusive, a gente fez isso daí faz um mês. A gente tem mandado as pessoas, mesmo de programadores e tecnólogos, a irem viver o dia da experiência Subway. Então, você fala assim, olha, nossa, eles devem você vai trabalhar na Subway durante 2 dias para você entender a vida da Subway. Então, isso aí é essencial. Não, e eles devem ter falado, você vai ter que ir lá comer um sanduíche da Subway, vai ter que ir na Starbucks lá. Não, pior, você vai montar o sanduíche. Vai... É mais tenso. Você vai pegar a fila lá e você vai descobrir o que é o POS parada, cara. Mas eu acho que deve ser legal. Imagina depois, você aprende a fazer um sanduíche da Subway, você chega em casa e fala, pai, mãe, aprendi a fazer um sanduíche. Pronto, agora já tem uma nova pessoa para fazer sanduíche em casa, sabe? É isso aí. Então assim, tem essa prática lá. Tem essa prática, inclusive, de Starbucks, né? Eu coloquei meu head de segurança para ficar 2 dias na loja ali debaixo da Starbucks fazendo café. O mais legal é que as pessoas do laboratório foram lá tomar café e falaram, não, eu quero que aquele cara faça o café. O dele ali. E a fila dele não parava, porque toda hora alguém ia lá. Inclusive, eu vi até uma matéria, cara, que saiu eu acho que no Wall Street Journal, falando sobre o dia de uma pessoa no Starbucks e tal, e como é movimentado, e era um time-lapse dela trabalhando. Maluco. O cara vai pra cá, pega aquilo enquanto tá pegando... Eu te diria assim, que você não para, né? Então, assim, é intenso. Por isso que você tem que estar muito afim, né? Porque se não tiver muito afim, você vai ficar mal-humorado muito rápido, né? Então, por isso da experiência, né? Você tem que estar afim realmente de fazer aquilo bem. Porque se você tiver, hoje eu estou sem vontade, eu estou meio cansado, a fila vai virar um monstro, né? Porque realmente a demanda é absurda. Né? E você possui a sua área de tecnologia
tem um lab? Conta pra gente como é que é a estratégia do lab. A gente tem uma frente que é a frente de Customer Experience, né? Então, o lab, ela tem, obviamente, as squads de desenvolvimento, a gente tem uma área de produto, né, que produtiza as nossas experiências, e a gente tem uma área de CX que estuda comportamento, a gente compra pesquisas de mercado, a gente faz pesquisas de mercado, até para ouvir os clientes e entender o que eles estão falando, né? O que eles estão desejando, e criar a priorização. Então, o laboratório tem todas essas frentes. Então, a gente entende o cliente, a gente conceitua no roadmap de produto como é que eu coloco aquela experiência e depois eu construo. E depois eu opero, né? Tem uma área de infraestrutura, monitoração e operação que bota tudo no ar e tem certeza que aquilo lá está funcionando, né? Então, é end-to-end, né? Vai desde de pegar a experiência do cliente lá, de alguém sugerindo algo, até eu ter certeza que a experiência está acontecendo. E qual que é o perfil do time que você possui nessa equipe? Basicamente são programadores, equipe de devs, de ver? Conta pra gente. Cara, eu tenho de tudo. Eu tenho desde pessoas, por exemplo, a menina que é a nossa líder de CX, ela é designer de joias. Então, de verdade, por quê? Porque os artistas têm uma atenção apurada para a experiência, né? Então, as melhores pessoas de experiência não são tecnólogas. São pessoas realmente ligadas às artes, à criatividade, imaginação. Até porque você tem que desenhar as experiências, né? Você já tentou desenhar uma experiência? Eu sou péssimo em fazer desenho animado, né? Cara, o cara tem que fazer o storytelling, né? Falei, cara, então isso não é para mim já. Eu não sei desenhar tão bem assim. Mas você vê o storytelling de uma líder de CX, parece um desenho animado, né? Ela é capaz de desenhar os personagens, tudo bonitinho, e é muito legal. E é um DNA, é um skill, né? Ou você realmente sabe fazer aquilo, ou vai ser difícil, né? Porque não dá para o coitado do produto aqui receber um garrancho lá com um monte de rabisco e achar que alguém vai criar uma experiência daquilo ali. Não dá. Daí, né? A experiência tem que ser extremamente bem documentada. Por exemplo, a gente vai soltar uma nova UX agora do aplicativo do Starbucks. Cara, pesquisa com os clientes, o que eles não gostam no aplicativo, cor, logo, posição, funcionalidade. Tinha que estar na segunda página, na primeira página. Você imagina conseguir consenso entre os usuários, né? Eu imagino. Cada um tem um gosto, né? Um gosta do botão, outro não gosta do botão. Você fala assim, nossa, como é que faz? Então, a equipe de CX é responsável por isso. E aí o que acontece? A gente passou por isso na Subway. A equipe de CX faz a pesquisa de campo, coloca em discussão com a equipe de produto e desenvolvimento, na verdade eu também participo, e aí a gente começa a dar as soluções para os problemas, e aí a gente faz geralmente uma matriz, né? Tipo, que é fácil implementar e que tem um impacto alto, né? Aquele quadrante geralmente são as coisas que a gente faz primeiro, porque é rápido, é barato, e encanta o cliente. Pô, isso daí é a experiência que todo mundo quer, né? Então, se você tiver experiências ali, a gente tem que priorizar, porque isso mantém, né, a sensação de evolução das coisas. E as coisas mais complexas, às vezes, elas têm que ser discutidas, inclusive, de modo executivo, né? Então, você pode passar pelo presidente, por todo mundo, porque, por exemplo, o NFT está longe de ser uma brincadeira, porque muda tudo, só tudo, né? Mas pode ser necessário, né? Então, assim, a gente não diz, é muito complicado, não vou fazer. Não, está ali anotado, está em discussão e pode custar alguns milhões de dólares fazer aquela experiência, mas ela pode ser priorizada, sim. Lembro de entrevistar alguém aqui, não lembro quem foi agora, mas que ele defendia que a principal ciência na questão de gestão de projetos, de inovação, é a priorização. Sim. Porque a priorização é onde você vai... Quando tudo é prioridade, sempre é infinito. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade, entendeu? Então, assim, isso aí a gente vive, né, dentro da empresa, e a gente vive também, né, nos companheiros de mercado, né? Você percebe assim que as empresas que se perdem e começam a ter graves problemas, inclusive de continuidade, exatamente porque o fundador ou os dirigentes não têm mais a visão correta do futuro, né? Eles chamam isso de ICPs, né? Então, assim, que exatamente seria o mercado ou a experiência que você tem que priorizar. Quando você começa a pivotar o ICP, é o começo do fim da empresa, porque, de verdade, o head não tem visão mais ainda de qual é o norte da empresa. Então, você imagina,
Em um mês você decide que é, por exemplo, pequenas empresas. Aí daqui a 3 meses você fala que não, eu agora vou fazer, sei lá, foguete. Daqui a 3 meses fala, não, agora esquece tudo, vou fazer um banco. Não tem nada mais desengajador para a equipe de produto e para a equipe de desenvolvimento esse pivotamento, porque cria realmente a sensação de que a empresa perdeu o foco. E aí você começa a perder a equipe, você começa a perder tudo, né? Você não consegue mais realizar com excelência nada. É a tragédia da empresa digital, a falta de prioridade. Cara, eu acho muito... essas coisas, de fato, é genial e inspira muito, né? Porque a gente trabalha aqui na Live também com desenvolvimento de experiência pensando no aluno e a gente sabe o desafio, como é difícil, né? Difícil. Porque você priorizar e, da mesma forma, você priorizar e conseguir mapear o grau de dificuldade de um projeto é muito complicado. Porque muito complicado. Você não consegue, muitas vezes, enxergar o problema lá na frente do que vai acontecer. Sim. Então, é aquela história. Você sabe meio que onde você quer chegar, né? Você fala, ó, a experiência que eu quero é essa. E você sabe como começa. Só que o meio do caminho ali vai acontecer milhões de dificuldades e você vai ter que errar muito, né? Testar, errar 1000 vezes para você ter um sucesso na implantação, né? E aí que é interessante é que, principalmente nos Estados Unidos, existe essa profissão, né? Que é o futurista, né? Eu fiz o curso na Singularity, né? E um dos fundadores da Singularity é um dos maiores futuristas da história, né? Ele conseguiu prever 70% de tudo que aconteceu nos últimos 30 anos, né? Então, assim, ele é um cara que previu o surgimento do smartphone, ele preveu um monte de coisa. Acertou mais que a mãe de Nine, cara. Que é o 30% é impressionante. Que é o Ray Kurzweil, ele foi ganhador do Honra ao Mérito dos Estados Unidos várias vezes. Hoje ele é board member da Google. Então, assim, ele é um cara inspirador, ele é um cara já sênior, né? Obviamente, até pelo tempo que ele tem de vida, mas de verdade, eu acho que hoje eu tenho ele como inspiração, porque hoje a minha função na empresa não é enxergar o hoje, é enxergar 5 anos à frente. E aí é bem complicado, né? Eu já percebi que eu estou tendo uns problemas sociais por causa disso, né? Porque quando você enxerga muito à frente, as pessoas tendem a achar que você está meio louco, né? Porque de verdade você enxerga coisas que as outras pessoas não fazem a menor ideia. Então as pessoas ficam ali te olhando do tipo, cara, você está bem? O que você está falando? Está tudo bem com você, né? Inclusive, né, uma das empresas que eu saí foi exatamente porque eu comecei a enxergar coisas, né? Que eu comecei a estudar futurismo e ninguém mais se identificava comigo, né? Perdi total conexão com as pessoas. As pessoas falaram, não, você está muito louco, né? Imagine que há 6 anos atrás eu disse para o presidente da empresa que a gente deveria abrir uma divisão de monitoração agrícola por drones. Cara, a conversa foi tensa. O cara ficou olhando para mim do tipo... Cara, você é meu diretor de serviços, o que você está falando? Deixa eu ver se eu entendi direito, né? Do tipo... Falei, cara, realmente não é para você. Infelizmente, isso vai provavelmente ser um supermercado, que é o que está acontecendo agora, né? Você vê que drones, monitoração agrícola, está na ordem, né, do dia de tecnologia. Só que isso daí foi há vários anos atrás. E eu me lembro também, numa discussão, né, eu não era o CTO, eu era o diretor de dados, e aí eu tinha ido num dos encontros anuais da Singularity e eu vi o nanosatélite que hoje é o nanosatélite usado pela Starlink. Ele é um nanosatélite búlgaro. Ele é do tamanho de uma caixa de sapato. Incrível, você pode comprar, não é caro. Uau. Ele custa tipo $10 mil. E eles têm foguetes, né, que são lançados, e aí você pode comprar cotas desse foguete para subir o teu satélite. Aí, lógico, eu trabalhava com isso, falei, pô, por que a gente não compra aí uns 10 satélites desse e cobre a cidade de São Paulo? Eu falei, cara, vamos monitorar os táxis, vamos monitorar a fazenda, vamos fazer uma Starlink. Eu nem tinha ideia naquele tempo da Starlink. Falei, hoje eu sei, né? Eu estava propondo para o cara criar uma Starlink, né? De novo, né? O cara ficou olhando para mim com uma cara do tipo...
cara, vai lá fazer os teus sistemas, que eu acho que essa tua ideia está meio avançada. E você sofre isso, né? Porque de verdade você, por exemplo, você vai para a Califórnia e você vê as coisas 5, 7 anos à frente. E aí você volta e você fica animado para propor aquelas coisas. E aí você só ouve do tipo, você está louco, né? E quem trabalha com inovação tem esse problema, né? Porque você tem que ser futurista. O problema é que o futurismo ele é mal compreendido, né? Então é bem difícil você, às vezes, ter a visão, você tem que guardar para você mesmo. E ir colocando em doses homeopáticas para as pessoas. Mas é um pouco frustrante, né? Eu acredito. Você vive um processo de frustração constante. Diário, né? Diário. Eu tenho exemplo em casa, né? Minha família é produtora de soja. Meu sogro. Aí eu fui conversar com ele do tipo, olha, o futuro agora são fazendas verticais, né? Com o fim dos carros, provavelmente, né? Os estacionamentos vão estar vazios e a gente pode criar aqui um projeto na fazenda de começar a produzir produtos, né? Eu chamava de fazenda de luz, né? Vamos colocar sistema de LEDs e vão produzir legumes, vão produzir verduras, tudo já no modelo vertical. Cara, foi bem difícil. Ele falou assim, filho, deixa eu te explicar o seguinte, né? Como é que planta uma soja e quanto vale uma tonelada de soja. Você entendeu? Que a minha matriz é massiva. Eu não tenho nenhuma aspiração de fazer uma fazenda vertical. E foi bem interessante, né? Do tipo, para mim foi uma decepção. Mas hoje eu penso, é porque realmente, né? Você imagina falar para alguém que vive no mundo da soja que você deve plantar tomate num prédio, né? Realmente é uma distância muito grande, né? Foi uma ideia meio maluca minha. Admito que foi meio disruptiva demais. Cara, mas você fica falando isso, é muito doido. Se você acompanhar os últimos updates que nós tivemos do mundo de telefonia móvel, dos smartphones, estou falando aí no mundo tanto Android quanto Apple, né? No mundo iOS, todos os incrementos foram baseados em machine learning, em software. Basicamente foi isso. Você pega, por exemplo, sei lá, a qualidade das fotos mudou. Tecnicamente, as câmeras não mudaram tanto. Sim. Aumentou ali, um megapixel não faz sentido, mas a tecnologia por trás continua sendo a mesma, são lentes e tal. O que mudou é um pós-processamento. Sim. Hoje, quando você tira uma foto, o computador analisa que ali tem uma pessoa, que esse é o fundo, que eu tenho que desfocar aqui, que foca ali, que foca aqui. Onde antigamente você tinha, você que está filmando a gente aqui, essas câmeras gigantescas. 100 megapixels, 50 megapixels, tudo 25. Mecânico, lentes e tal, e o computador faz tudo hoje. E eu me lembro que eu tenho um iPhone 13 agora, mas eu tenho, sei lá, quando eu tinha o 10, assim, você tirava a foto. Aí você tirava, você abria a foto, ela dava uma arrumadinha. Lembra aquela? Era o computador processando. Que era o máximo, né? Hoje já está na hora, já é instantâneo. Tá automático, né? E ele, cara, você entra no carro, ele já sabe, você está indo para o trabalho, você está vendo não sei o que, ele já faz. Então, você já vê que o Waze agora lançou uma tecnologia, infelizmente só nos Estados Unidos, que quando você colocar o destino que você quer, ele sabe que você cadastrou seu carro como um carro elétrico, ele já vai sugerir qual estação de recarga rápida você tem que parar para você chegar naquele lugar e não ter... Dúvida. Então você vê que 90% do que a gente está vendo de tecnologias estão sendo baseadas principalmente em softwares, né? A gente está vendo inteligência artificial, machine learning e tal. E você é mestre em inteligência artificial na USP, você estudou muito isso. Queria que você contasse para a gente como é que você vê essa realidade de softwares nesse sentido. O que eu acho, leigamente falando, que eu acho que tem muita coisa falada, mas na prática ainda pouco na prática. Sim. Né? Você concorda? Como é que você vê essa situação? Eu concordo com você, né? Na verdade, o que a gente vê hoje é só o início da curva que eles chamam, né, da curva de exponenciação da tecnologia, porque o que você falou, o que é mais visível hoje é o IA, né, a inteligência artificial, que é o que você falou, né? E você imagina que, né, hoje existe a nuvem, hoje existe, né, praticamente todos os algoritmos dentro de um sistema da Amazon, da Google, que você simplesmente usa. Uhum. Mas você imagina que eu fiz mestrado em IA quando não existia nada disso, né? Você programava, você realmente tinha que fazer as fórmulas matemáticas dos algoritmos e você tinha que programar aquilo num chip, né?
Eu me lembro, né, a dificuldade... Eu vi um chip da Qualcomm bom dia, e aí o SDK e fala, cara, agora bem-vindo, está aqui tuas fórmulas matemáticas, está aqui o chip, e agora você tem que fazer um sistema de reconhecimento de voz. E como é que você faz? Né? Foi minha tese de mestrado, inclusive. Eu tive que fazer tudo, né? Placa de sistema, sistema de filtragem de som. Falei, cara, é um negócio, né, super arcaico. Então, eu te falo assim, hoje acho que a facilidade da nuvem facilita muito a criação de sistemas. Então, o IA realmente se democratizou. O problema é que o IA agora virou assim, né? Tudo é IA. Aí você fala o que não assim, é IA, né? o que é? Não, propaganda de empresa de software. Não, temos sistemas de IA. Falei, cara, então IA virou qualquer coisa. Mas, de verdade, a gente não está usando nem 10% do que realmente o IA é capaz, né? Porque o limite do IA vai exatamente entre aspas, na humanização da decisão, né? Então, assim, hoje você vê melhoria de foto, você vê sistemas de navegação inteligente. Eu diria que essa é o horizonte 1, o L1 da inteligência artificial, né? Mas tem coisas muito mais sinistras, né? Realmente que o Ray Kurzweil tinha feito uma previsão de que tem a ver com a evolução da computação, né, a um nível onde um celular vai ter uma inteligência maior do que um ser humano, né? Que é algo extremamente disruptivo. Você imagina, né, que seu iPhone, sei lá, o 21, 23, vai ser, tipo, praticamente tomar as decisões por você, né? Ele vai decidir o que você deveria comer, ele vai decidir onde você deveria ir, ele vai fazer coisas por você, enfim, ele pode até trabalhar por você, né? Então, assim, você imagina essa tecnologia no seu bolso, né? Então, assim, tá para chegar aí nanotecnologia, computação quântica e algumas coisas que a gente não tem a menor ideia ainda do que é isso daí, né? E, de verdade, é isso que limita, hoje, a criação de algumas experiências, né? Então, é assustador, mas se você vê o livro do Ray, ele já prevê que esse dia, né, não está muito longe, né? Está num horizonte de 10 anos. E aí o que acontece nesse dia? Total mudança. Quer ver uma das coisas que, né, um exemplo simples, a lei da probabilidade, ela cai. Ela não é mais determinada, tipo, uma senha não vai mais poder ser um conjunto de números, porque o computador consegue descobrir qualquer senha. Então você fala, nossa, meu celular é um hacker em potencial. Então a senha vai ter que ser reinventada, ela vai ter que ser de outra coisa. Ela vai ter que ter uma outra lógica. Nenhum sistema financeiro mais vai sobreviver com um sistema simples que a gente tem hoje de biometria, de senha, isso tudo vai ter que ser reinventado. Então o IA ela está realmente engatinhando, ela pode chegar em níveis muito mais pesados e vai chegar, né? Tem o maior futurista do mundo está dizendo que esse dia não está longe, vai chegar, né? Cara, deve ser muito louco, hein? Você que é o estatístico aqui, vai chegar, você acha, cara? Vai chegar. Mas o que me incomoda... O é o cara mais cético que tem aqui, cara. Ele não ia topar a fazenda vertical nem Eu sou o cara do outro lado, você é maluco. Para com isso. Esse é tipo seu sogro. Mas o que me incomoda, e você, nisso a gente concorda bastante, é usar o nome da tecnologia para coisas que não são tecnologia. Eu me lembro deu numa banca de shift aqui. Porque é legal, entendeu? Mas aí tudo... Porque vende, Daqui a pouco vão fazer um carro série IA. Você não tem dúvida que daqui a pouco vai surgir isso. Porque vai falar, não, o carro tem inteligência artificial. Você fica pensando, mas como assim, né? Eu estava num grupo aqui de alunos que usou um sistema de aprendizagem, modelagem de aprendizagem para fazer... Eu não lembro da aplicação qual era, mas na hora que a gente ia analisar o trabalho, era um monte de if. Ser isso, ser aquilo, e ele estava chamando aquilo, que é um algoritmo bacana, o algoritmo funciona bem para aplicação, mas não é aprendizagem de máquina aquilo. Não é. E as pessoas estão usando isso, empresas de bot, eu já vi umas 2, 3, sabe, bot de atendimento, que falam que tem a inteligência artificial, quando na verdade ali eu tenho que cadastrar os itens, não tem nada de aprendizagem ali por trás, exatamente. Mas está posicionado no mercado como tendo, né? Agora, por exemplo, o projeto que a gente fez na Vivo, né, o Aura, que é o maior sistema de inteligência artificial que a Telefônica já realizou e está entre os 3 maiores do mundo, né?
Aí você vai entender aonde que o IA pode chegar. Por exemplo, a Telefônica gasta bilhões com call center e o atendimento ele é determinístico para a sensação de qualidade de serviço da operadora. É super estranho, mas todo mundo acha que a operadora é uma empresa de antenas, né? Mas, de verdade, a operadora é uma empresa de experiência hoje digital. Porque significa? Na hora que você liga no call center e o seu problema não é resolvido, é um grande problema. Sim. E é um dos maiores motivos de churn, né? A experiência ruim. Cara, não tem coisa pior do que você ligar no atendimento de uma operadora, né? É aquele momento que você tira o dia, né? Exato. E aí você imagina, o que a gente fez na Vivo? A gente substituiu 70% dos processos. E aí não é uma qualquer IA. Por que a gente, né, foi reconhecido aí pela Microsoft Global como o maior projeto deles da história de IA? É porque a gente humanizou o atendimento. Então, assim, em vários canais, você não tem a sensação que você está falando com um robô. Ele realmente emula um ser humano. E essa foi uma grande dificuldade, porque aquela experiência que fala, você deve, aí vem uma vozinha metálica, R$27. Essa IA é velha, é o que você falou, né? Qualquer startup faz isso daí com uma nuvenzinha e pronto. Sim. Agora, você contratar atrizes que têm as vozes que os clientes da Vivo têm maior simpatia. Ela falar todo o conjunto de combinações de palavras possíveis e inimagináveis. Aquilo ser gravado de uma forma que realmente não tem disruptura na frase, foi feito. Você é maluco. Que legal. Entendeu? Então, assim, a gente teve, né, as maiores empresas de call center, IA, tudo junto. A Vivo hoje tem, né, os melhores sistemas. E isso faz hoje a Vivo ter uma experiência diferenciada, né? Então, assim, no final, né, todo mundo copia depois, né? Mas, de verdade, a Aura Brasil foi reconhecida pela Espanha como o melhor código mundial, né, que foi o meu time que fez, e foi adotado pelo time mundial. Então, o Aura Brasil, que é considerado o Aura Caipirinha, né, ele é o código global. Então, assim, você vê como que a gente, no Brasil, é capaz de criar coisas impressionantes. E 8 países disputaram para ser o código global. Entendeu? Fantástico. Não, Legal. Eu adoro tecnologia, sabe? Então, putz, eu adoro estudar a respeito, comprar coisinhas de tecnologia, os gadgets em casa, sabe? Ter a casa mais conectada possível. Super legal. Tudo. Desde Alexa! Faça tal coisa. De ativar as Alexas da galera. Alexa, toca Rock and Roll do Jesus. Pronto, já está tocando na casa de todo mundo. Mas eu acho muito louco você conectando essas coisas e percebendo o quão mudou e quanto a transformação vem acontecendo de forma rápida nos nossos lares. Exato. Mas nas empresas, as coisas vêm caminhando no mundo num ritmo. A gente agora adotando as empresas, se não num trabalho home office ou grande parte num híbrido, pelo menos, né, para a gente ter essa integração e tal. Pouquíssimas empresas, raras, acho que algumas delas voltaram apenas no física, né? No presencial, né? Sim. Mas a gente percebe que a transformação do nosso dia a dia, da nossa rotina de trabalho, vem mudando, principalmente com os processos que eram mais burocráticos. Cada vez mais a gente tenta sistematizar para que a gente possa investir tempo em criação de novos processos e tal. O que eu ia te perguntar é como é que funciona o seu lado de estudo dessas tecnologias? De onde você gosta de consumir essas fontes para vir com essas ideias malucas aqui, sabe? Assim, lá na empresa e tal. Onde você... Quem está ouvindo a gente agora fala, cara, olha o Cláudio, cara, ele tem caras ideias doidas. Malucas, de onde que vem tudo isso? Não, acho que assim, as ideias obviamente não vêm do nada, né? Você tem que ter uma atenção, né? Na verdade, assim, a inovação está à nossa vista. É que poucas pessoas enxergam essa dimensão, né? Porque, assim, você pode enxergar uma Alexa como um eletrodoméstico ou você pode ficar pensando, mas como é que esse negócio realmente funciona? Qual é a origem disso? Então, assim, eu acho que eu sempre fui um curioso, né? Então, lá em casa eu sou conhecido como um curioso, né? Porque eu sempre tenho a curiosidade de saber como as coisas funcionam. E quando eu, né, acabei indo estudar na Califórnia, na Singularity, tive acesso... É muito legal você trabalhar numa aceleradora nos Estados Unidos. Então, além de estudar, eu tive a experiência de ter um período na Plug and Play, né, que é uma das maiores aceleradoras do mundo. E
Tem as startups todas ali. Então, o que acontece? Eu entendi como é que é uma startup americana funcionando, como é que não os brasileiros nesse mercado. E também é o seguinte, eu tive acesso ao laboratório da Microsoft Global, ao laboratório da Google Global. Então, assim, você descobre quem são as pessoas por trás do Alexa, por trás, né, das grandes coisas que foram feitas. E aí você consegue perceber o seguinte, cara, são pessoas como você, não tem nada de, o cara é o gênio da lâmpada. Não. Se você for curioso e falar assim, pô, realmente eu quero entender a fundo como funciona e se eu posso fazer melhor e você não tiver essa coisa, isso não é para mim, isso, tá além da minha imaginação, na verdade você consegue entender tudo. Não tem nada que você não consiga, não tem lugar que você não possa acessar, né? Eu acho que quando eu estava, né, no laboratório global de inteligência artificial da Microsoft, com os maiores talentos de IA do mundo, com a vice-presidente mundial, e falando o seguinte, fala assim, cara, vocês conseguiram usar o nosso sistema num nível de acerto que ninguém no mundo conseguiu chegar. Cara, isso é um orgulho, né? Então, você fala assim, o Aura é um orgulho, porque, cara, era impossível, né? O sistema do Bradesco era o melhor. E a gente tinha que viver com isso, né? Infelizmente, né? A tecnologia que a gente estava usando não tinha, na sua raiz, o mesmo nível de acerto do sistema do Bradesco. E a gente chegou lá, né? A gente conseguiu ficar no mesmo nível. E aí foi bem interessante essa capacidade de questionar, mudar, ir para Seattle, propor mudanças nos algoritmos, mudanças no sistema de inteligência artificial e conseguir realizar, né? Porque não adianta fazer nada disso e não dar certo, né? Não tem graça, né? Pô, não foi legal. Não, foi bem legal. Que legal. Cláudio, agora a gente tem um momento, cara, que a gente faz para os nossos entrevistados algumas perguntas padrões aqui, que a gente sempre deixa aqui para o final. Tá bom. Eu queria saber de você se tem alguma frase de impacto que de alguma forma marcou a sua carreira, a sua jornada, que você consegue lembrar. Eu acho que assim, acho que a palavra que eu mais tenho na minha vida é resiliência e adaptabilidade, né? Então, assim, são skills necessários para quem trabalha com transformação digital. Você vai ouvir não, você vai ouvir você é louco, você vai ouvir um monte de coisa, né? Principalmente quando eu resolvi trabalhar com isso, né? Cara, você imagina, eu trabalhava na IBM, né? Um ícone tecnológico, né? Eu sempre falo, a IBM já foi a Google, tá, gente? Não é porque hoje a Google é a Google que a IBM não é legal, não. A IBM já foi a Google, né? E eu trabalhei numa empresa que tinha, né, cultura de inovação e eu vivia a IBM dos tempos áureos, né? E eu senti assim, quando eu comecei a ter essas ideias, eu falei, acho que um dos golpes pesados na minha carreira lá foi quando eu falei que eu queria ser arquiteto de novo. Falei, peraí, você é head de vendas, você quer ser arquiteto? Tipo, cara, aí eles tinham certeza que eu tinha ficado maluco, né? Porque lá no curso de futurismo eu já sabia, né? Os caras com skill técnico elevado seriam os novos líderes globais. Então, se você junta o lado de visão empresarial, estratégica, administrativa e skill técnico, fala assim, cara, os grandes caras que conseguiram grandes coisas tinham essas características. Então, eu falei, cara, eu quero ter. E para isso eu tinha que voltar a ser arquiteto, porque eu tinha sido técnico há muito tempo atrás, né? Cara, e foi difícil. Você imagina a minha primeira certificação. Eu cheguei lá no departamento e falei assim, daqui a 2 semanas tem que tirar uma certificação. E a nota de corte é 75. Eu falei, como assim? Vai estudar, nego. Bora estudar. Então, assim, foram 2 anos de arquiteto. Para mim, foram os 2 anos essenciais para a minha virada. Porque lá eu fui estudar nuvem, fui estudar design thinking, fui estudar um monte de coisa que arquiteto precisa, porque faz parte da profissão. Só que você imagina você entrar com, né, os melhores caras que existiam, que cuidavam de todos os bancos, e você não ter esse skill. Cara, eu cheguei lá, é humildade, né? Não importava que eu já tinha tido uma carreira grande. Eu estava lá como quase um estagiário, só que é o seguinte, eu já cuidava do Itaú. Então você fala assim, nossa, e eu falando com os outros arquitetos do Itaú, você fala assim, e agora, né? Agora, né? E até agradeço muito, né, algumas pessoas que foram meus mestres em arquitetura. Cara, hoje eu falo, eu sou um arquiteto, graças a Deus, porque hoje não dá para ter uma empresa digital se você não sabe a fundo o que você está projetando, é o que você falou. Então hoje a minha curiosidade não é mais de curioso, é de um técnico. Eu falo,
não vamos usar essa nuvem, não vamos usar esse algoritmo, não vamos usar esse sistema, vamos usar um outro. Eu consigo argumentar de igual nível que uma pessoa técnica. Isso, para mim, foi um investimento de 2 anos, mas assim, na época era uma loucura, né? Então, resiliência e adaptabilidade. E ouvir você é louco e ouvir não, né? Imagina. Muito legal. Muita gente fala de soft skills aqui. É legal também esse enfoque do hard skills. Você não pode desistir, entendeu? Legal. Você vai ter dificuldade. Não é fácil fazer a transição para quem é do outro mercado ou para quem já é digital. Falar assim, ó, uma notícia para você é que esse skill apenas não vai resolver o problema. Você tem que ter uma visão de negócio, uma visão de estratégia, porque é a junção das 3 coisas que te faz um cara maior, entendeu? Tipo, melhor dev do mundo. Legal. Mas, cara, se todo mundo te achar um cara muito técnico, te garanto que você não vai chegar a uma carreira, né, executiva grande na área de tecnologia. Por quê? Porque você vira um cara muito técnico. E aí, né, os caras muito técnicos também são taxados de muito técnicos. Né? Então, você tem que ter um blend. Né? Só que você tem que ser bom nas 2 coisas. Esse que é o problema, né? Então, lógico, você não precisa ser o melhor dev do mundo nem o melhor executivo do mundo, mas você tem que ser as 2 coisas. A combinação dos 2 que faz uma combinação. É um blend, legal. Você tem que ter. Né? E qual conselho você recebeu ao longo da sua carreira aqui que você, de alguma forma, te marca? Eu acho que assim, eu recebi Na verdade, veio de um dos arquitetos que foi meu mentor. Ele falou assim... Você tá louco? Os dados são o novo petróleo do mundo. Eu falei, nossa, isso é forte, né? Mas por que você está falando isso? Né? Estudando futurismo, eu descobri, né? Era o fim da matriz do petróleo, que na verdade é o fim de uma era, que foi uma das eras mais longas da história, que é a era industrial. Então, assim, é maluco, né? Teve lá a queda da Bastilha, que foi um dia que teve, né, o fim de uma era, o início de outra, que era industrial. Qual que foi o dia que começou a era digital? Cara, eu desconheço. Ninguém fundou esse dia. Sabe, As pessoas acham que foi ali por volta de 2018, a grande crise. Alguns eventos podem futuramente serem taxados que foi o começo do fim da era industrial. Mas, de verdade, se você olha, né, no mundo, faz sentido. Né? As maiores empresas em valuation do mundo são digitais, não são mais empresas de petróleo. Né? E provavelmente empresas de energia também vão, e não vão ser de petróleo também, vão ser energia eólica, energia solar, um monte de novos componentes. Né? E como mudou, né, essa lista? E para mim foi assim, aquilo foi forte, porque eu pensei, peraí, inteligência artificial, dados, ciência de dados, falei, puta, acho que eu estou recebendo uns insights, né? De repente, se eu juntar tudo isso e voltar a estudar muito, quem sabe eu não pego o bonde, né? Que foi o que eu fiz. Né? Muito bom, muito bom. Uma competência, Cláudio, que você acha que todos deveriam dominar? Eu acho que assim, essa questão da inteligência emocional e da visão estratégica. Né? Então, independentemente se você é um cara de CX, programador, seguinte, né? Uma das coisas mais complexas hoje numa empresa é você ter um time técnico que realmente você possa contar com ele. E muito vem exatamente por um baixo nível de inteligência emocional, né? Principalmente a pandemia, né? As pessoas elas calibraram a sua irritabilidade ao máximo, né? As pessoas se irritam com qualquer coisa, elas não aceitam muitas coisas, né? Por exemplo, a questão de vou trabalhar em casa ou vou trabalhar no escritório. A gente teve que colocar híbrido, porque exatamente você escolhe. Porque qual que é o problema? As pessoas não aceitam mais que você determine onde você trabalha. Você não aceita muita coisa, né? Mas, na verdade, eu acho que assim, também precisa de um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o que é possível com o que você deseja, né? E as pessoas, eu acho que tiveram a sensação que elas iam morrer na pandemia, né? E aí, tipo assim, pô, não, eu quero viver na praia, só que, né, na antiga carreira você ia morar na praia quando você se aposentava, né? Agora você quer morar na praia aos 25 anos. E aí você fala, putz, e agora, né? E eu acho que assim, é esse equilíbrio, né? Tipo assim, nem tanto a direita do lado que eu tenho como bem-estar, nem tanto a esquerda de ficar se matando 14 horas no escritório. Acho que na realidade não é mais essa. Mas acho que os novos vitoriosos vão ser os caras que têm essa flexibilidade e esse bom senso, né? Tipo, equilibrar a vida com realmente você
se engajar num propósito que você acredite e você entregar com força, né? Eu acho que é isso que você tem que fazer, né? Muito bom. E algo que você acreditou ser verdade e mudou de opinião depois de um tempo? Cara, eu sempre achei que as empresas queriam inovar. E não querem? Não querem. Porque de verdade, assim, talvez o presidente ou os sócios ou os investidores queiram, porque elas querem perpetuar o valor da empresa. Mas tem o lado que é a política, que é, eu falo assim, o DNA repele a inovação, né? Então, por quê? Igual uma nova célula dentro de um corpo, ele é repelido por todos os órgãos, né? A inovação é essa célula, entendeu? Então, assim, essa foi uma das duras lições, né? Que a área financeira tem um poder, que a área de vendas tem um poder, que a área de marketing tem um poder, e você é o estranho, né? Tentando desafiar todo mundo. Falando, vamos mudar, vamos transformar. E às vezes você é o chato, né? É. A gente entende, né? Tipo assim, putz, por isso da política. Se você não é um cara de resiliência e um cara que é bom de não ser radical, você imagina um cara de transformação digital radical. Cara, esse cara vai virar o inimigo de todo mundo no primeiro dia. Eu já falei, meu, inovação não entra mais aqui. Então, sim, você tem que ser um político. Você tem que falar, olha, tá bom, então deixa eu ver como é que eu te ajudo. Como é que eu faço alguma coisa melhor? É o que você falou aí da operação, né? Você imagina criar um aplicativo, a operação falar, meu amigo, aqui se vira sozinho, né? Não dá, entendeu? Então, assim, esse lance da cooperação é importante. Você tem que conseguir traçar suas pontes com as áreas que não são as de inovação, porque senão você não vai entregar nada. Essa que é a verdade, né? Cláudio, vamos ver aqui o Rodrigo. O que você separou de presente pro Cláudio aqui, ó? Bom, trouxe uma camiseta para você. Opa! Obrigado. Hein? Agora, Cláudio, se você tivesse que dar para a gente uma dica de uma música para a gente colocar na nossa playlist aqui para os alunos escutarem e tal, que música que você colocaria? Cara, acho que é o fim da pandemia, colocar um Beautiful Day aí do U2, né? Um Beautiful clássico. Day do U2. Mas acho que é isso, né? Da superação, de sempre achar que tem um dia melhor, né? Eu adoro essa música, cara. Sou muito fã. Inclusive, não estava na playlist por engano, hein, cara? Não estava ainda? Não estava. Agora está. Já vou colocar aqui, classificado na parte de rock ali dos anos 80 e tal, que eu vou ordenando. Também épocas de Rock in Rio, né? Falei, não, vou colocar o Dua Lipa, Levitating, eu gosto. Boa também. Mas eu acho que Beautiful Day tem a ver com o nosso momento pós-pandemia, né? Legal. Cláudio, quem quiser continuar esse bate-papo com você, quiser trocar uma ideia, gostou dessa conversa, quiser falar contigo, ou encontra aonde, meu cara? Eu sou bastante ativo no LinkedIn, né? Acho que se quiser mandar mensagem por lá, estou sempre respondendo, né? E ok, obviamente. E também eu acho que assim, a gente pode estar marcando novas sessões e até sessões menores, se vocês acharem legal, e com os alunos ou com audiência que vocês acharem, eu estou super disponível, né? Acho que esse é um lance também da Starbucks, né? Da gente fazer a doação do nosso tempo para exatamente o conhecimento das pessoas, né? Então, faz parte da nossa cultura, né? Cultura muito de legal. Abraçar a comunidade. Aliás, posso te fazer um pedido, então? Olhando para aquela câmera ali, para Laura, que é minha filha, explica para ela que ninguém vai errar o nome dela de propósito. Nenhum partner vai errar o nome de propósito. Laura, ninguém vai errar o nome de propósito, mas de verdade, né? Às vezes eles erram o nome, mas não é de propósito. Muito bom. Obrigado, Cláudio, foi ótimo. Cláudio, obrigado pelo bate-papo, de verdade, cara. Foi genial. O tempo voou. Se deixasse, a gente ficava viajando aqui nessas ideias, porque é muito gostoso falar de futuro, de inovação, de tecnologia, experiência do cliente. É muito bom mesmo. Galera, pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. E quem está curtindo, faz o quê, Sco? Curte de verdade. Não curte só no psicológico. Curte lá no botãozinho também. Dá o like, avalia a gente, Isso compartilha. Mesmo. Bacana demais, principalmente a galera lá do Spotify que está acompanhando a gente cada vez mais lá no nosso canal, no nosso podcast. Obrigado, galera. Valeu. Um abraço e até a próxima.